Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fórmula Chat. Meu nome é Jean e hoje vamos falar sobre a primeira etapa da Fórmula 4 Brasil, que aconteceu lá em São Paulo, no Velocitar, ou Velocitar, como você preferir pronunciar. A gente vai falar tudo o que aconteceu, desde antes das provas até depois e como ficou a classificação de pilotos também. A primeira novidade foi que antes dos treinos começarem de verdade, tá? Quando as equipes começaram a divulgar os carros com as pinturas para a temporada, particularmente eu não gostei. As equipes mostraram os carros com as cores diferentes da mesma equipe, o que dificultou um pouco para identificar os pilotos e as equipes também. Inclusive os comentaristas estavam com dificuldade de identificar quem que era quem, tá? Mas aí até o final da semana eu já fui gravando quem eram os pilotos e as cores de cada carro também. Claro, eu não gravei de todo mundo, mas de alguns pilotos sim. A única equipe que não fez essa mistura louca toda aí foi a KTF, que teve os carros em azul escuro, tá? Inclusive eu vou botar as imagens aí pra vocês. Até esses carros da KTF, de cima pra baixo, tá? Eu sempre vou estar falando de cima pra baixo. Aí ó, tem o Victor Bax, tá? Depois o Álvaro Show, que inclusive ele não participou da primeira etapa porque ele não tem idade suficiente, que é 15 anos na Fórmula 4, ele só tem 14, mas na próxima etapa ele já vai ter passado o aniversário dele e ele vai correr normalmente, tá? Então essa aqui ele não participou. Continuando o terceiro carro ali de cima para baixo é o número 28, o Richard Annunziata, e por último o Luan Lopes. Depois a gente vai para Cavaleiro Sports com as cores bem diferentes como vocês podem ver aí. O primeiro é o Felipe Barrichello Bartz, ou como o pessoal tá chamando ele, o Pipi Bartz. Detalhe para as cores do carro dele, que lembram muito a Brown GP do tio dele, o Rubens Barrichello, que pilotou na Fórmula 1 em 2009. O segundo carro é do João Tesser, depois temos o Vinícius Tessaro e por último o Nicolas Giafone. A próxima equipe é a Full Time Sports, com Ricardo Gracia, Nelson Neto, Fernando Barrichello, ou Fefo, como o pessoal tá chamando ele também, e o Pedro Clerot. A última equipe é a TMG Racing, que tem o Lucas Zucchini, o Lucas Staico, detalhe para ele também, foi muito bem nessa primeira etapa, a Aurélia Nobles, a única mulher do grid, e por último, o Nicolas Monteiro. Agora que a gente já conhece as cores, os carros, as equipes, vamos pro fim de semana e falar um pouco também das corridas, de como elas foram, tá? Lembrando que são 3 corridas por fim de semana, e também tem os treinos livres e a classificação antes das corridas. E rapidão galera, só um recadinho, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que vai me ajudar bastante, pois a maioria das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Eu acho que eu vou deixar aqui na tela para vocês. A maioria não é inscrito, então se vocês se inscreverem, vai me ajudar demais aqui no YouTube, tá bom? Agora vamos lá, vamos voltar para a Fórmula 4. Nos treinos e no quali, o Pedro Clerot, que é o do carro preto e azul, dominou, tá? O cara dominou mesmo. O quali ficou da seguinte forma: o Lucas Staico em primeiro, Pedro Clerot em segundo e o Ricardo Gracia em terceiro. Eu sei que não tá nessa ordem aí pra vocês, mas o Clerot teve o melhor tempo deletado por conta de uma bandeira amarela, tá? E somente olhando o resultado, dá pra perceber que a KTF teve o pior desempenho na Fórmula 4. Eles ficaram em 11º, 13º e 14º com a melhor volta, isso, tá? Bem abaixo mesmo esses carros da KTF. Lembrando, né, que o Álvaro Show não participou, porque ele não tem idade, então só ficaram 3 carros da KTF. Os melhores desempenhos ficaram com a equipe da Full Time e da TMG, com todos os carros deles no top 10. O Felipe Barrichello Bartz, ou Pipi Bartz, não marcou tempo por conta de problemas nos freios, tá? E teve que largar lá de trás em 2 das 3 corridas. Lembrando a vocês que tem o resultado do quali da melhor volta e da segunda melhor volta, beleza? Essa que eu tô mostrando pra vocês é o da melhor volta. O da segunda, o Pedro Clerot largou em primeiro mesmo. Então depois do quali a gente teve as 3 corridas, tá? Nessa primeira corrida a gente tem o grid formado pela segunda melhor volta do quali. Então o Pedro Clerot largou em primeiro nessa primeira corrida. Vamos lá pra primeira corrida. Corrida 1. A primeira corrida teve o grid definido pela segunda melhor volta de cada piloto no quali. Então o Clerot largou na frente com o Staico em segundo. Deu para perceber que os pilotos estavam bem nervosos, tá? Cometeram muitos erros e isso é normal. Eles são novos, tem equipamento novo, para eles também é tudo muito novo para a galera toda, né? Inclusive até para as equipes. E não deu outra, teve bastante contato de roda com roda durante a corrida toda, principalmente na corrida 1 e na corrida 3, teve safety car, bem complicado. O Lucas Staico já abandonando a primeira volta por ter perdido a asa traseira em um toque com o Ricardo Gracia. Tivemos vários safety car durante todas as 3 corridas, tá? Mas no fim dessa corrida tivemos o Pedro Clerot como vencedor aí na tela.
vocês podem ver o resultado final da primeira corrida. Tivemos o Nelson Neto e a Aurélia Nobles também abandonando, infelizmente. O destaque aí foi pro Pipe Barrichello, que largou lá de último por conta dos problemas nos freios e chegou em 8º. Corrida 2. Nessa corrida 2 o grid é invertido, ou seja, o resultado da corrida 1 define o grid para a corrida 2. Os 8 primeiros invertem as posições. Então lembra o Pipe Bartz que teve problema nos freios e largou por último e chegou em 8º na corrida 1? Então, ele largou em primeiro nessa segunda corrida. E o Pedro Clerot, que ganhou a corrida 1, larga em 8º, então eles invertem tudo, tá? E no final, o Pipe Bartz não conseguiu segurar o Ricardo Gracia pela primeira posição. E aí também tivemos o Fefo Barrichello chegando em terceiro e o Pedro Clerot, que ganhou na corrida 1 e largou em 8º nessa aqui, chegou em 4º, ótima corrida dele também. E mais uma vez a Aurélia Nobles abandonou nessa corrida com problemas no carro, infelizmente. Corrida 3. Para essa corrida, o grid é o resultado da melhor volta do quali, então essa é a corrida como se fosse a corrida principal. O Lucas Staiko larga em primeiro e o Clerot larga em segundo para essa corrida aqui. E para essa corrida tivemos a presença de Bernie Ecclestone, tá? Essa corrida foi no domingo, então ele estava lá vendo tudo de perto, a primeira etapa da Fórmula 4. E nessa corrida tivemos vários acidentes, inclusive antes da primeira volta, quando o safety car ainda estava na pista, tá? E aí na corrida, o Pedro Clerot já ultrapassou o Lucas Staiko na primeira volta e com isso a vitória veio. 2 vitórias do Pedro Clerot em 3 corridas. Ele foi muito bem. Inclusive na corrida 2, ele chegou em 4º. Quem se deu mal aí nessa corrida foi o Fefo Barrichello, que bateu no final, junto com o Tessaro ali. E depois o Tessaro também se tocou com a Aurélia Nobles. Cara, fim de semana terrível pro Tessaro e pra Aurélia Nobles, principalmente a Aurélia, que teve muita má sorte aí por ter recebido o toque das outras pessoas. Então, uma curiosidade, a Aurélia Nobles, ela não gravou o nome de todo mundo, então ela, nas entrevistas que ela deu, falou que o menino bateu ali no meu carro e tal, então ela também não gravou o nome de todo mundo. A gente também tá com dificuldade de gravar o nome de todo mundo, mas eu sei que até o final da temporada a gente vai ter que memorizar aí as cores dos carros e os nomes dos pilotos, tá? Então, tô mostrando aí pra vocês a classificação após a primeira etapa, tá? Vai ficar assim: Pedro Clerot com 62 pontos, quase 30 pontos na frente do Ricardo Gracia. Os dois são da Full Time. Depois a gente tem o Nicolas Monteiro, Lucas Staiko, Pipe Barrichello, que teve um fim de semana de má sorte, mas conseguiu se recuperar muito bem. Foi um dos destaques desse fim de semana, do Pipe Barrichello. Depois o Fefo Barrichello, o Nicolas Giafone, Victor Bax, Lucas Zucchini, Richard Annunziata, Nelson Neto, João Tesser, Lucas Lopes. Esses aí pontuaram. Os únicos que não pontuaram nesse fim de semana foi o Vinícius Tessaro e a Aurélia Nobles. O Álvaro Show não pontuou porque ele não participou também, tá? Destaque total pro Pedro Clerot, com quase 30 pontos à frente do segundo colocado. Veio muito bem o piloto da Full Time. E falando em Full Time, foi a única equipe em que todos os pilotos pontuaram na primeira etapa da Fórmula 4 Brasil, tá? Acho que pra mim a Full Time tá mandando muito bem, pelo menos nessa primeira etapa aqui, né? O campeonato ainda tem várias outras corridas. Acho que também um destaque, já falei antes, o Pipe Barrichello Bartz, cara, que não marcou tempo no quali e mesmo assim marcou 22 pontos no fim de semana inteiro. Cara, ótima recuperação dele. E, de novo, fim de semana terrível, infelizmente, para a Aurélia Nobles, que se envolveu em acidentes e teve que lidar com problemas no carro aí na corrida 2. No geral, dá pra dizer que a Full Time é a equipe a ser batida aí no momento, seguida da TMG, depois a Cavaleiro e por último a KTF, que realmente não foi muito bem esse fim de semana. E, galera, eu tô falando isso pela junção de pilotos mais equipes, tá? Pois pra quem não sabe, a Fórmula 4 Brasil é uma categoria spec, ou seja, todos os carros são iguais, só as equipes podem fazer ajustes nos carros ali, mas os carros, o equipamento que eles têm são todos iguais, de todas as equipes, de todos os pilotos. E tá aí na tela para vocês, a próxima etapa vai acontecer nos dias 30 e 31 de julho, tá? Em Interlagos, São Paulo. Lembrando que o Álvaro Show, que não pôde participar nessa etapa, já vai poder participar na próxima etapa do fim de semana de corridas, beleza? Então é isso, galera. Comenta aqui embaixo para quem que você tá torcendo nessa Fórmula 4 Brasil. Eu honestamente gostei muito do Pipe Bartz, tá? O Felipe Barrichello Bartz. Gostei dessa recuperação dele, gostei muito da cor do carro dele, que lembra muito a Brown GP lá de 2009. E também da Aurélia Nobles, a única mulher no grid. Eu quero ver a recuperação dela, eu sei que ela pilota muito bem, já participou de Mundial de Kart, então habilidade ela tem, mas ainda acho que ela vai dar a volta por cima até o final do campeonato. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu, até o próximo vídeo.